Seu som está desativado. Ele está desativando sozinho. Pronto, agora ativou, está normal agora. Não estou brincando, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, a igreja pujante de Atos 2, ela começa a puxar a trava de mão por volta do ano 300. Primeiro, houve um alinhamento entre a igreja e o Estado. Segundo, substituímos os líderes leigos pelos líderes profissionais, os sacerdotes ordenados. Terceiro, quebramos a asa das casas. Por volta do ano 300, a igreja ela passa a se reunir só no templo. A igreja se tornou templocêntrica. Isso fez com que a igreja não avançasse tanto. E aquele tumulto que acontecia lá em Atos 2, por volta do ano 300, ele começa a desaparecer. Porque nós substituímos as casas pelo templo. Isso aconteceu também ali por volta do ano 300. Pode passar aí, Renildo, os slides. Pode passar. O alinhamento com a política, pode passar, já falei. A igreja começou a ter líderes profissionais. O que mudou? Ela deixou de ser um organismo vivo, que era formada por pessoas, e passou a ser uma organização religiosa. Pode caminhar um pouquinho? Pode passar. As reuniões começaram a ser semanais nas catedrais. Isso por volta do ano 300. E aí a igreja veio para a defensiva. Se no início o movimento que Jesus deixou era um movimento onde os discípulos iam, por volta do ano 300, nós passamos a ir para os templos e esperar as pessoas. Nós ficamos na defesa. E aí, a igreja deixou de ser um organismo vivo e passou a ser uma organização religiosa. Deixamos de ser uma igreja de princípios e passamos a ser uma igreja de programas. É isso que nós estamos tentando agora resgatar. Nós estamos tentando resgatar os princípios, os valores que aqueles irmãos lá de Atos usavam, que os irmãos ali em todo o Novo Testamento usavam. Então, o que aconteceu por volta do ano 300? A igreja, ela deixou os princípios da palavra de Deus. Nós estamos fazendo agora um resgate do valor da oração, um resgate do valor da... Pastor Anacleto, seu microfone desligou. Seu microfone desligou. Não está saindo som. Se o senhor quiser ir para o celular, logar no seu celular, pode também, viu? Se o senhor achar melhor. Aí, o senhor logando no celular, eu vou passando a tela aqui normalmente. Fechou. Não tá, a gente não está lhe escutando, não. Deixa eu tentar ativar aqui, ó. Eu estou tentando ativar também, ele não vai. Não está saindo som nenhum. Pessoal, só um tempinho que o pastor Anacleto ele vai entrar pelo celular, porque o notebook dele está com problema, ok?
Pronto, passou Anacleto, já conseguiu aí? Estou ouvindo você, só não estou me vendo. A sua câmera deve estar desativada aí no seu celular. Deixa eu ver. Não. Aqui está interromper vídeo. Pronto, você clica aí agora para poder abrir o vídeo. Iniciar vídeo. Isso. Aqui também, né? Aí, iniciar vídeo. Você vê no Pronto. notebook, não apareceu em nenhum momento os nomes em português. Agora ele vai ter que desconectar do computador, que senão vai ficar dando esse eco, Renildo. Ó, fecha seu computador, desliga o computador aí para não ficar com eco. Vou desligar agora. Não me vi ainda, viu? A gente está te vendo. Você não está mesmo. você não está se vendo porque eu estou na tela de apresentação. Aí você está vendo todo mundo aí, não está? Ah, Isso, mas a gente está todo mundo só te vendo. você. Mas está todo mundo te vendo. Não está cortando a cabeça, não, né? Tá não. Posso falar, então? Posso continuar? Joga duro. Pronto. Eu gostei da Então sala vamos dele. lá. Na realidade, a gente está vendo sua sala. Ele deve ter colocado a câmera de trás. Pera aí. Agora! Peraí, tá vendo a sua sala de novo. Vou tomar café nessa sala agora. Aí o flamenguista aí, ó. Pronto. Um bom flamenguista. Aqui é casa de torcedor do Bahia, rapaz. Pronto, vamos lá. Então, pronto. A igreja em Atos, pujante, que tinha um crescimento exponencial, ela começa a puxar a trava de mão por volta do ano 300, por causa dessas coisas que eu falei aí, alinhamento com a política, por causa que substituiu as casas pelo templo, porque trocou a liderança leiga, que eram os irmãos de casa em casa, que faziam com que o evangelho chegasse a mais pessoas por uma liderança ordenada, e a igreja também, ela tomou uma atitude defensiva, ela veio para a defensiva, ela se trancou nas quatro paredes. O que é que nós queremos propor quando nós falamos de igreja multiplicadora? Primeiro, nós precisamos devolver o sacerdócio universal a todos os crentes. Nós precisamos, nós líderes, pastores, nós precisamos deixar de ser uma igreja de princípios para ser uma igreja. Isso aí já falei. Pode passar, Renildo. Fazer um retorno. Vai passando. Pronto, segura aí. Nós precisamos devolver o sacerdócio universal de todos os crentes. Porque todos os crentes foram chamados para fazer discípulos. Fazer discípulos não é tarefa somente de um pastor ordenado, de um missionário, de uma missionária. Fazer discípulo de Jesus é tarefa de todos os crentes, de todos os que foram chamados pelo Senhor, que foram salvos. Se envolver com a obra é a obrigação de todos os salvos do Senhor. E a principal obra de um crente salvo, de um cristão salvo, é cumprir o ID de Jesus. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos devolver o sacerdócio universal dos crentes, precisamos devolver esse sacerdócio porque nós, líderes, tomamos esse sacerdócio do povo, e isso aí é uma herança também que nós trouxemos lá da Igreja Romana. Nós saímos de lá, fizemos a reforma, mas nós temos ainda algumas raízes lá. Uma das raízes é essa aí, é do sacerdote querer fazer todas as coisas, ou o sacerdote ter uma ligação maior com Deus do que os discípulos de Jesus. E, na verdade, nós temos a ligação com Deus, todos nós, sacerdote ou não sacerdote. Através de Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai. Então, nós precisamos, o que é que nós precisamos fazer? Devolver o sacerdócio universal dos crentes. Número 2, Renildo, precisamos rever o nosso conceito de discipulado, valorizando os relacionamentos. Então, não tem como falar de evangelização discipuladora
se o nosso conceito de discipulado ele não for ressignificado. Nós precisamos rever o nosso conceito de discipulado, porque na cabeça do pastor Anacleto e na cabeça de alguns dos colegas que estão nos assistindo nesta tarde, discipulado é somente uma classe de estudo bíblico, e não é. Discipulado vai muito além de uma classe de estudo bíblico. Discipulado é andar ao lado, discipulado é desenvolver relacionamentos. Evangelização discipuladora é uma evangelização que é compartilhada através dos relacionamentos e não dos eventos, que eu vou chegar lá daqui a pouquinho nos eventos. Porque nós temos um índice hoje de igrejas batistas, de muitas igrejas batistas, que estão vivendo de programas, de eventos, quando, na verdade, o nosso grande desafio é que as nossas igrejas não vivam de eventos, mas que elas vivam de relacionamentos. Então, o que é que nós precisamos fazer? A primeira coisa, para consertar o que Constantino complicou ali por volta do ano 300. Primeiro, precisamos devolver o sacerdócio ao povo. Isso precisa ser pregado, isso precisa ser ensinado nas nossas igrejas. Nós temos que devolver o sacerdócio é do povo, não é do pastor Anacleto, não é do pastor Daniel, não é do pastor Fábio Vasco. O sacerdócio é do povo e nós precisamos devolver isso. Segundo, nós precisamos rever o nosso conceito de discipulado, porque discipulado tem a ver com relacionamento e relacionamento tem a ver com evangelização discipuladora. E aí eu quero citar uma frase do pastor Diogo Carvalho. O pastor Diogo Carvalho, ele é um missionário de missões nacionais e ele escreve um livro fantástico, Relacionamento Discipulador, o tema do livro. E no livro Relacionamento Discipulador, o pastor Diogo Carvalho ele diz assim, Renildo, o verdadeiro discipulado implica relacionamento profundo. Jesus não se limitava a conduzir um estudo bíblico semanal. Jesus viveu com os discípulos. Jesus ensinava por meio das ações e das palavras. Então, nosso conceito de discipulado, meus queridos colegas, ele precisa ser ampliado. Ele precisa ser dinamizado, nosso conceito de discipulado. Pode passar, Renildo. Nós precisamos resgatar o valor das casas, que foi perdido no decorrer da história. Foi perdido o valor das casas. Então, a igreja, ela tinha duas casas. Ela tinha uma era o templo, a outra. O que é que aconteceu? Por ano 300, nós quebramos a asa das casas. Hoje nós estamos resgatando. Igreja multiplicadora está resgatando aquele princípio das reuniões comunitárias em casas, ou nas casas. Aí eu vou citar também um pastor colega nosso, o Márcio Tunala. O Márcio, ele escreve um livro que é um pequeno grupo multiplicador, e ele diz assim, na igreja atual, os lares precisam ser reabertos como ambientes estratégicos para a evangelização discipuladora. Onde é que a evangelização, onde é que está a força da igreja? A força da igreja, ela está nas casas. A força da evangelização da igreja não está no templo. Agora, isso, para ser desmistificado ou desconstruído dentro de nós, é muito complicado. Eu passei algumas crises, eu contei na live passada, eu passei algumas crises porque eu tive que rever isso, porque eu pensava que evangelização só se dava no culto do domingo à noite, quando o pastor ia pregar uma mensagem evangelística. E aí, graças a Deus, louvado seja Deus por isso, que aqui na Filadélfia, a nossa igreja hoje, os irmãos compreendem que o verdadeiro evangelismo, o verdadeiro discipulado, ele não é feito no templo somente, mas ele é feito principalmente nas casas. Então, o que é que nós precisamos fazer com evangelização discipuladora? Nós precisamos resgatar o valor das casas. E aí, Renildo, pode passar? Nós precisamos também ir onde as pessoas estão. Igreja é gente, igreja não é lugar. Né? Igreja não são as quatro paredes, igreja somos nós, onde nós estamos. Igreja não é só estrutura, igreja não é só estatuto. O estatuto tem a sua importância? Tem. O templo tem a sua importância? Tem. Mas igreja é gente que trabalha, é gente que vai para a faculdade, é gente que se relaciona na escola, é gente que se relaciona no comércio, enfim, é gente que está no meio de gente. Então, a igreja hoje, para ela viver esses princípios de igreja multiplicadora, nós precisamos ir onde as pessoas estão.
E aí, uma desconstrução é feita. Porque nós aprendemos, eu me converti há 22 anos atrás no sertão da Bahia, e eu aprendi que lugar de evangelização era no templo. Nós convidávamos as pessoas para que elas fossem ao templo, ouvir uma mensagem evangelística, ou o cantor fulano, ou o cantor Beltrano, ou o pregador Beltrano, que era um pregador evangelístico que iria passar um final de semana ali. Quando, na verdade, a nossa evangelização ela tem que ser diária, ela tem que ser uma evangelização comunitária, que acontece onde as pessoas estão. E aí vou citar outra frase. Já citei uma frase do Diogo, citei uma frase do Márcio Dunala e vou citar uma frase do Fernando Brandão, nosso pastor Fernando Brandão, diretor executivo de Missões Nacionais. Fernando Brandão, ele diz o seguinte: a igreja do Senhor Jesus tem que ter cheiro de rua, tem que ter cheiro de gente. Só que a grande crise é que a igreja brasileira ela está com cheiro de shopping center. Aí, meus irmãos, nós temos que desconstruir isso. Porque a igreja do Senhor Jesus, o pastor Fernando Brandão diz assim, é uma igreja que vai aonde o pecador está. Não é uma igreja que fica esperando o pecador no templo, mas é uma igreja que se relaciona, é uma igreja que interage com a comunidade, é uma igreja que vive esse princípio de evangelização discipuladora. Precisamos ir onde as pessoas estão. E aí vou fechar a palavra ainda aqui. Pode colocar aí, Renildo. Precisamos resgatar o valor dos relacionamentos. Por quê? A vida comunitária da igreja precisa ser resgatada, irmãos comendo juntos, a simplicidade do evangelho, a singeleza do evangelho, a humildade que os discípulos de Jesus exerciam, vivenciavam. Nós precisamos resgatar esse valor dos relacionamentos. Uma das cenas que mais me alegra aqui na Igreja Batista Filadélfia em Tarantim é quando eu vejo os membros da nossa igreja comendo juntos, almoçando juntos, indo para as fazendas juntos, fazer os piqueniques, indo às pizzarias juntos. Ou seja, os irmãos estão valorizando os relacionamentos, a vida comunitária que foi perdida. Porque o que é que acontece hoje na maioria das igrejas batistas? A nossa comunhão só se dá basicamente no templo. E aquele aperto de mão de final de culto do domingo à noite, que nós encontramos o irmão e damos um aperto de mão, né? Um abraço, e aí ali a gente passa uma semana, 2 semanas, sem ter nenhum relacionamento com aquele irmão. Então nós precisamos resgatar o valor dos relacionamentos. Então, quando nós estamos usando a expressão primitive-se, de volta aos princípios, nós não estamos apresentando um programa novo, não. Nós estamos resgatando princípios bíblicos. Nós não estamos apresentando um modelo novo, não. Nós estamos resgatando princípios bíblicos que foram perdidos dentro da igreja, dentro da história da igreja. E aí, eu quero falar sobre duas evangelizações. Pastor Renildo, pode passar aí. Nós temos duas evangelizações. Há uma diferença no tipo de evangelização que nós realizamos. Há uma evangelização que é eventual e há uma evangelização que é relacional. E aí eu vou parar aqui agora, pastor Renildo. Vou perguntar, mas os pastores não vão me responder. Eles vão só refletirem. A sua igreja é uma igreja que vive evangelização eventual ou evangelização relacional? Vocês não vão me responder. No Brasil Batista, nós temos cerca de 15 mil igrejas batistas no Brasil. 15 mil igrejas. Dessas 15 mil igrejas, nós não temos ainda 2 mil igrejas que vivam uma evangelização relacional. Ou seja, cerca de 13 mil igrejas batistas, elas vivem ainda naquele sistema de programas, de eventos. Quanto mais eventos, melhor. Quanto mais eventos, na cabeça deles, eles pensam que estão evangelizando, que estão movimentando a igreja. Quando, na verdade, o correto seria, é meu lema aqui em Tarantim, menos eventos, mais relacionamentos. O que é uma igreja eventual? Eu acho que nós temos a característica aí, Renildo. O que é uma igreja eventual? Tem aí, Renildo?
Tem. Isso. É uma igreja que compreende fazer discípulos em eventos específicos. Exemplo, vamos fazer o aniversário da igreja,